Agora, só para fechar sobre esse Corinthians, né, e Palmeiras, a gente tem que falar sobre esse negócio da cabeça de um porco sendo arremessada dentro de um campo de futebol. Porque, sendo sincero com vocês, eu nem soube como reagir ontem. Eu não sabia se eu reagia achando engraçado, se eu reagia achando um absurdo, porque foi do nada, né? Um porco, uma cabeça de um porco sendo jogada no estádio de futebol. E aí depois eu falei, cara, é muito surreal. O cara arrancar a cabeça de um animal, jogar no gramado. O Yuri Alberto falou que quase quebrou o pé, chutando, porque ele achou que era um plástico, que era de plástico. Eu também achei, eu acho que todo mundo achou. Ninguém imaginou que alguém ia ser tão psicopata. Eu acho que a expressão é essa. Psicopata, pro cara arrancar a cabeça de um porco, botar numa mala que ele não deve ter entrado, né? Com a cabecinha de um porco dentro de uma sacola. E o pior de tudo, como essa cabeça de porco entrou num estádio de futebol. Porque a gente vê, né, tanta revista, tipo eu que não preciso ser revistado, que vou no jogo só para brincar com os meus amigos, para assistir, eu sou super revistado. Aí um bando de marginal já entraram com faca em estádio, já entraram com droga em estádio, já entraram com sinalizador, que é proibido, e a gente viu na Libertadores sinalizador para todo lado. Aí eu fico me perguntando como esses caras entram no estádio. É claro que é ligado a alguém ou da segurança ou do clube, porque ninguém entra com uma cabeça de um porco gigante, era um porco grande, dentro de um estádio de futebol. E aí, Mauro, eu te pergunto, eu não lembro de ter visto algo tão bizarro num estádio de futebol. Não lembro, de verdade. O que você achou disso? Você acha que pode ter punição ou não pode ter punição porque não foi para atingir nenhum jogador? Não foi como um ato de violência contra algum jogador? Como que isso entrou em campo? Saber a opinião de vocês, porque eu achei tão bizarro que eu quero saber o que vocês acharam disso tudo. Mauro César Pereira. É patético isso aí, negócio constrangedor, né? Acho que pegou muito mal para o Corinthians, que é o dono do estádio. Embora aconteçam coisas estranhas, né? Já teve bola vazia lá na Neoquímica Arena, agora cabeça de porco, enfim. E para a Polícia Militar, né? Que é quem faz esse trabalho todo de segurança no estádio, que retém o torcedor visitante que só chega no segundo tempo, né? Tem essas medidas no mínimo controversas, não consegue impedir que o cara entre com a cabeça de um porco e jogue. Porque quando alguém jogou a cabeça do porco, quer dizer, ninguém viu o elemento pegar um negócio daquele tamanho e jogar dentro do campo. Não dá, né, cara? Negócio constrangedor. Bem patético mesmo. Vanderlei Nogueira. Tem que explicar, né? Como é que o cara entrou com aquilo. Eu lembro, recuando só um pouquinho no tempo, Asmar, que nós mesmos recebemos muitas reclamações de algumas revistas que retiravam as pilhas dos rádios. Lembram disso? Sim, livro não pode. Porque não pode entrar, porque é o seguinte, às vezes até os rádios eram apreendidos, porque não é um objeto que pode ser atirado. Aí, não, vamos tirar as pilhas, porque a pilha é tirada de longe, ela toma velocidade, fica mais pesada, se acertar nos olhos de alguém pode provocar alguma coisa grave, tudo isso é verdade, né? Mas é um preciosismo, sem dúvida. Agora, entra uma cabeça de porco, cadáver, uma cabeça de cadáver do porco, e ninguém viu. Quer dizer, passou pela revista, teve algum tipo de... Não precisa nem passar com uma revista. Você chegar com uma mochila, a cabeça dentro da mochila, o cara manda você abrir a mochila. O mínimo, sabe? Nem que seja, me engana que eu gosto, abre e fecha. Mas ao abrir, ver a cabeça dele, não acontece nada. Eu acho isso assim, um absurdo. Acho que, primeiro, um mau gosto total. Uma coisa muito desagradável. Acho que não deveria ter acontecido isso. Falha no processo de revista. Se não foi isso, a cabeça ficou dentro do estádio antes da polícia chegar. Tem a conivência de alguém, alguma coisa diferente e aconteceu. Então eu acho muito chato e você perguntou, pode gerar algum tipo de punição? Eu acho que pode. Se forçarem a análise, pode.
não, tem que excluir do campeonato. Não é isso que eu estou dizendo, mas algum tipo, uma multa, qualquer coisa tem que acontecer. Não é normal isso, né? Então eu acho que foi de péssimo gosto quem fez isso. Logo já tem aparecido aí na rede social um personagem saindo com uma cabeça de porco do mercado municipal. Foi do Mercadão de São Paulo. Isso, quer dizer, não sei se ele fez isso depois, eu não tenho essa informação, mas muita gente está dizendo que para o cara comprar uma cabeça de porco, ele tem um porco em casa, vai lá, corta a cabeça, mata o porco, alguma coisa aconteceu. Então eu acho puramente uma grande ação, mau gosto total, não deveria ter acontecido, Osmar. A gente teve um episódio semelhante, né, com o Figo, quando ele trocou o Barcelona pelo Real Madrid. No primeiro jogo do Figo contra o Barcelona, jogaram uma cabeça de um porco também no estádio. Mas acho que esse porco, pelo que eu vejo na imagem, ele já estava assado, né? Que eu acho que é menos pior. Quando você joga a cabeça de um porco cortada ali na hora e joga no campo. Só antes da gente partir pro assunto do Bruno Henrique, tá? Eu tô vendo aqui que o Bruno Landi me mandou do nosso YouTube, de acordo com o delegado César Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, o DRAD, um funcionário da equipe de segurança do estádio disse ter visto a cabeça de porco sendo arremessada por cima das grades que separam a rua do setor sul do estádio. Esta ação teria acontecido durante a queima de fogos na entrada dos jogadores em campo. Para analisar o caso, a polícia solicitou imagens do circuito de segurança da Neoquímica Arena. Ou seja, a cabeça do porco ela não entrou com o torcedor por essa versão. Ela foi jogada, né, por cima de uma grade e assim teria entrado no estádio. A gente trazendo aí essa informação. Antes da gente partir para o assunto Bruno Henrique, fazer uma pergunta para vocês. Garro e Hugo Souza, tá? Porque o Yuri Alberto tá numa boa fase agora. Só que o Hugo Souza chegou muito bem e se tornou aí um dos principais nomes do Corinthians. E o Garro, para mim, já jogava muito, desde que o Corinthians não estava jogando nada. Sendo que ele chegou sob desconfiança, porque tinha acabado de contratar o Rojas e tinha dado errado, e joga muito. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O Hugo já pode-se dizer que está entre os melhores goleiros em atividade no futebol brasileiro hoje, pelo que ele faz no Corinthians? E o Garro já pode-se dizer que é um dos grandes meias do futebol brasileiro, mesmo os dois estando num time que está brigando contra o rebaixamento? Mauro, Vanderlei e Bruno. Eu acho assim, um time que está nessa situação proporciona ao goleiro muito mais chances de aparecer do que... O goleiro do Palmeiras trabalha menos que o goleiro do Corinthians, no cômputo geral da temporada. Porque o Corinthians é um time muito atacado, permite muitas finalizações. O Hugo tem uma média de gols, agora não sei como tá, mas era de mais de um gol por jogo. Não é uma média excelente, né? Mas porque toda hora a bola chega. Ele tem mais chance de aparecer. E aí ele aparece bem. Mas eu acho que para você ter a certeza que o Hugo virou o goleiro, é preciso uma temporada inteira, vê-lo num time mais organizado, aquele que a bola quase não vai lá, quando vai o cara aparece. Acho que é preciso mais. A retomada de carreira dele é excelente, mas eu acho que não tem necessidade nenhuma de ficar já dizendo que ele é o tal, que tem que ir para a seleção, falar com o Dorival, nada disso, é bobagem. Né? Embora o Dorival tenha levado o Rafael, então pode levar o Hugo também. Né? Quem leva o Rafael para a seleção leva qualquer goleiro. O Rafael é um goleiro mediano e ele levou, não sei porquê. Talvez porque trabalhou com ele, gostava do cara. Não, a gente vê os jogos de São Paulo aí, vira e mexe e dá uma entregada. O Hugo né? é melhor que o Rafael. O Hugo é melhor que o Rafael, também acho. Então se levou o Rafael, pode levar o Hugo. Né? Mas eu acho que ele tem que ficar mandando recado para ninguém, tem que fazer o trabalho dele e seguir em frente. Sobre o Garro, eu acho que é a mesma coisa. O Garro, acho que ele não seria titular no Flamengo, não seria titular no Palmeiras. No Corinthians ele se destaca, mas é um time mal treinado, um time que tem bons valores mal treinado. Ele é bom jogador, ele se destaca. Mas, por exemplo, na Sul-Americana e na Copa do Brasil ele foi mal. Nos jogos em que foi eliminado. Ele não foi tão bem assim. Então, assim, é um jogador de destaque num time da zona do rebaixamento. Tem que ver o Garro mais adiante, num Corinthians mais organizado, num time mais estruturado, para ver como ele vai sair. Eu acho que no Palmeiras e no Flamengo ele seria composição de elenco.
Não seria titular nenhum dos dois, titular absoluto. Entrega a camisa 10 para ele. Não seria, na minha opinião. Olha, eu vejo o Garro como um bom jogador. Acho que é um jogador que tem qualidade, mas mesmo com essa qualidade, que já foi destacado aqui, o Corinthians ficou numa pindaíba feia até agora. Deu uma refrescadinha nas últimas rodadas, mas mesmo com ele jogando bem, não foi bem, mas o Garro se destacou. Entre os jogadores foi aquele que menos decepcionou. Então ele é um bom jogador. Para mim, nessa reta última, nesse recorte que a gente costuma fazer, o jogador mais importante do Corinthians tem sido o goleiro. Ele tem evitado que o Corinthians perca, tem feito defesas muito boas, acima da média. É um jogador que realmente deu certo, é uma boa contratação, deu certo, bom para o Corinthians, bom para ele, que está ressurgindo. Então, em cima da sua pergunta, entre os dois hoje, eu vejo que é o jogador mais importante do Corinthians, o Hugo. Aliás, isso foi dito aqui nas últimas horas, né? O Palmeiras só não teve sucesso no jogo porque parou nas mãos do Hugo. E num clássico, não foi num joguinho qualquer. Então, entre os dois, embora eu reconheça que o Garro é um jogador importante, nesse Corinthians ele é titular, mas importante para o time ter dado uma segurada na descida da ladeira, é o Hugo, recém-contratado pelo Corinthians. Bom, desses jogadores, Pilhado, acho que o Garro, se pegar o ano inteiro, ele é o principal jogador do Corinthians, porque ele está desde o início e até no período que o time estava muito mal, o pouco que saía do pé dele, né? Ele era o cara que segurou a barra ali nos piores momentos do Corinthians. Ele até teve uma pequena queda nessa parte final, ontem fez um gol importante, mas acho que se pegar o ano inteiro, o Garro é o principal jogador do Corinthians no ano. E é um bom meia, um jogador muito bom. O Hugo, nessa reta final, é fundamental. Ontem, o Palmeiras começa o jogo muito bem, o Palmeiras pressiona o Corinthians no início e o Hugo evita que o Palmeiras saísse na frente. E aí o Corinthians consegue reagir, equilibrar o jogo, aproveita as oportunidades, mas o Hugo foi fundamental para segurar o 0-0 ali, quando o Palmeiras começa em cima do Corinthians. E era difícil, porque o Cássio não começa o ano bem, entra o Carlos Miguel muito bem, o Corinthians perde o Carlos Miguel, joga um período ali com o Matheus Donelli, enquanto a janela estava fechada ainda e não podia inscrever novos jogadores. O Donelli não é um goleiro do mesmo nível que esses, e o Hugo entra com dúvidas, porque o Hugo ele termina mal a sua passagem no Flamengo, e lá em Portugal eu não vi nenhum jogo do Hugo no Chaves de Portugal, foi o último colocado no Campeonato Português, então havia uma dúvida. E aí o Hugo vem e toma conta da posição. Hoje ele é capitão do Corinthians, ontem ele foi capitão do time, chegou outro dia e foi o capitão do time. A única dúvida que fica é se ele vai manter, e eu acho que vai. Eu acho que ele está mais maduro, mais velho, já passou por algumas experiências. É que no Flamengo ele também tem um período excelente e depois ele cai. Mas eu acho que é um outro momento, acho que ele já está mais rodado, mais velho. O que ele passou no Flamengo serve também, acho que para ele agora. Acho que o Hugo está mais preparado ali para um momento de oscilação. E eu queria destacar outros dois nomes que eu acho que são importantes também. O Yuri Alberto, o que ele cresceu. O Yuri Alberto ontem chegou a 25 gols no ano, o que é muita coisa aqui se pegar uma média do futebol brasileiro. Ele teve um período muito ruim, então o crescimento dele nessa reta final é fundamental, porque é um cara que faz gol. E o Memphis Depay ainda não é esse cara diferente. Ele ainda é um cara para alguns momentos. Se pegar o número de gols e assistências dele, é bom. Mas ele ainda, você vê que ontem ele estava mal no jogo. Ontem foi o quarto jogo seguido dele de titular e ele sentiu. Então, fisicamente, ele melhorou, evoluiu. Ele já decidiu alguns jogos para o Corinthians, mas é um jogador que talvez jogue bem com regularidade no ano que vem. Para esse ano, ele tem alguns lampejos e esses lampejos têm sido importantes também para o time. É que o Hugo, né, ele chegou muito bem e o Garro talvez eu coloque, cara, entre os grandes meias aí do futebol brasileiro, porque eu acho que ele seria titular em grande parte dos times da Série A, né? Eu acho que o Garro joga muita bola e o Hugo realmente, aí eu concordo com o Mauro, eu acho que tem que esperar um pouco, mas realmente chegou muito bem no Corinthians. É uma história de superação legal a do Hugo, porque o Hugo, ele mesmo falou que ele chegou totalmente desacreditado, foi rebaixado em Portugal, ele falou, caramba, será que minha carreira pode estar acabando, né? Que aí o cara ia desaparecer. É rebaixado em Portugal, num time pequeno, nenhum clube grande português de olho no cara. E aí, de repente, surge
essa oportunidade ali no Corinthians, e o Hugo, por enquanto, agarrou bem as chances dele nesse Corinthians.